apenas o verso 2. Romanos 12, verso 2. Amém. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, as versões dizem este século, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra, porque somos privilegiados por poder, ó Deus querido, ouvir, falar, compartilhar da palavra do Senhor. Deus, que o Senhor possa nos ensinar essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Queridos, agradeço a Deus por mais uma vez ter a oportunidade de falar e de compartilhar a palavra do nosso Senhor Jesus. Não é nada fácil, não é uma missão fácil, mas é algo prazeroso que nós fazemos. E achei até interessante, né? Deve ser bem característico, uma vez que eu disse a informação, pega leve, né? Mas eu quero dizer para você, queridos, que eu não estou aqui essa noite para dizer: olha, você é mais do que vencedor, você pode todas as coisas, vá na fé, você é como Gideão, você é como Josué. Eu não estou aqui para dizer isso, porque isso você, ao chegar na sua casa e ao longo da semana, você pode ouvir isso nos Reels, não sei se é assim que fala, né? Reels do YouTube, do TikTok, do Instagram, vídeos do Facebook. Mas eu estou aqui para dizer para você essa noite aquilo que às vezes você não vai ouvir ao longo da semana, mas que você precisa saber, que você precisa entender, para que a sua vida cristã, a sua vida com Deus, seja algo realmente diferente, seja algo que realmente você viva além daquilo que é a superficialidade. E às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas, às vezes nós nos deixamos levar por todas as coisas, que nós perdemos aquilo que é o principal, aquilo que é o essencial, que é desenvolvermos um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. E quando Jesus, quando a Bíblia fala desse padrão de relacionamento, ele dá um exemplo para que nós possamos entender como que ele espera que seja esse relacionamento, sim ou não? Sim. E qual que é o exemplo, o modelo que Deus nos dá, que a Bíblia nos dá, o relacionamento nosso com o Senhor? É um relacionamento de casamento. É assim ou não? Sim. Jesus, ele é o noivo, a igreja é o quê? A noiva. É um relacionamento de casamento, é um relacionamento de intimidade. E às vezes, queridos, nós temos muito mais intimidade com outras coisas do que com o nosso próprio Deus. Com o nosso próprio Deus. E o que eu vou falar hoje para você aqui não é nada de diferente, nada de novo, mas é aquilo que acontece no seu dia a dia e que às vezes você não percebe. E que você vive na ilusão que está tendo um relacionamento com Deus, enquanto na verdade não está. Você conhece pessoas assim, que acreditam que estão tendo um relacionamento com Deus, estão vivendo de acordo com aquilo que Deus quer, mas na realidade não está. Nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós podemos estar vivendo isso. Para quem viu, o flyer que a gente divulgou do culto de hoje, existe um tema lá. O tema era o algoritmo quebrado, como a Bíblia desafia a lógica que te formata. Como hoje é um culto dirigido por jovens, e a linguagem da tecnologia já é bem conhecida no nosso meio. Poucas pessoas, que não têm essa habilidade, e aqueles que não têm acabam se rendendo, Romil? Romil parece que já fez o Pix, amigo? Criou o Pix dele já? Então, acaba se rendendo. E é isso que nós precisamos, é isso que eu quero que você entenda isso essa noite. E o texto que nós lemos em Romanos 12, 2 diz justamente sobre isso.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos ter uma administração bem interativa. O que hoje nós temos que é indispensável na nossa vida? Falando a nível espiritual, não. Falando a nível natural mesmo. O que nós temos que hoje é indispensável? Pode falar sem medo, irmão. Você sabe, você já até pensou aí. Celular. Às vezes o celular até mais que comida, viu, Deus? Porque tem gente que fica horas sem comer envolvido com o celular. Então o celular se tornou o quê? Indispensável. Se eu perguntasse aqui, né, o nosso pastor gosta de perguntar, todas as vezes que ele tem à frente, quantas Bíblias nós temos aqui? Se eu perguntar quantos celulares nós temos aqui, acende a luzinha da lanterna. Vamos ter praticamente 100% de celular, mas não teremos 100% de Bíblia física, o livro, porque o celular se tornou indispensável. E não é uma crítica, irmãos, porque minha vida praticamente é nesse aparelhinho. Minhas contas, minhas anotações, meus vídeos, minhas fotos, minhas memórias, minhas lembranças, é tudo nesse aparelhinho. Mas o que eu tenho que entender é que ele pode tanto fazer bem quanto fazer mal. E você sabe como que ele te faz mal? Te afastando de Deus de forma que você nem vê, nem percebe. Eu pergunto para você hoje, aquilo que você decide vestir, você tem certeza que é você que decidiu comprar aquilo? Aquele modelo de roupa, aquele modelo de calçado? Você tem certeza que foi você que decidiu? Você não foi influenciado por nada. Poucos podem dizer isso, porque a maioria de nós somos influenciados por aquilo que está à nossa volta. Já diz, né, uma expressão que o homem é o resultado do meio que ele vive. Ou seja, o homem ele é influenciado. Todos nós gostamos de às vezes ficar vendo videozinhos no celular, não é isso? Quando você para em um determinado vídeo que surge uma propaganda e você acha aquela propaganda interessante e clica nela, de determinado produto, a partir daquele momento, quando você vai ver outros vídeos, propaganda de que produto que aparece? O mesmo produto. Engraçado, não é? Não é engraçado, não, é tecnologia. Existe um estudo que diz que o TikTok, ele consegue desenhar o perfil de um novo usuário com apenas 35 minutos de uso desse novo usuário no TikTok. Sabe as preferências, o gosto, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, aquilo que ele rejeita, aquilo que ele aceita e assimila bem, em apenas 35 minutos. Tem ali a minha nora Esther, que é psicóloga, e eu acho que nem o psicólogo consegue tão rápido, né, Esther, definir o padrão de uma pessoa com esse tempo. Mas o TikTok consegue, por causa dos famosos algoritmos. E é por isso que eu te digo, o que você realmente decidiu comprar, foi você que decidiu? Ou você foi moldado por um algoritmo? Que descobriu os seus desejos, o seu gosto, a sua tendência e começou a trabalhar aquilo na sua vida, para que você despertasse o interesse em ter aquilo. Pastor, mas o que isso tem a ver com Deus e com o reino? Vou te mostrar agora o que isso tem a ver. Quando nós, queridos, começamos a sofrer a influência daquilo que faz parte do mundo, nós começamos a ser moldados por aquilo que é ditado pelo mundo. Quando Paulo diz aqui, né, para nós não nos amoldarmos a este mundo, a este século, mas transformar, ele não está falando apenas de um problema abstrato, mas ele está falando de algo real, de algo que acontece nas nossas vidas. De algo que acontece nas nossas vidas. E nós somos pegos por aquilo que nós ouvimos e por aquilo que nós vemos. É assim ou não? É assim. Nós somos seres humanos, não adianta a gente achar que nós somos super-heróis e que a gente está imune a isso, irmão Edson.
Nós estamos sujeitos. Esses dias eu estava com a minha família em casa e nós, a gente falando sobre série. Quem gosta de série aqui? Falava, não, irmão, fica acanhado, não. Eu gosto de série. Mas pensa numa pessoa que não gostava disso até um tempo atrás. As pessoas conversavam e falavam sobre série. Eu falava, rapaz, é muito tempo disponível. Você assistir um negócio que começa na temporada, tem 8, 10, 15, 16 episódios. Eu sou mais um filme, né? Que com 2 horas e pouco já resolveu a situação toda. Irmãos, e aí eu não gostava desse negócio de série. E aí um dia me falaram, não, é bom e tal, assiste uma série aí. E eu me lembro até hoje que existem algumas coisas que ficam marcadas. E a série que me introduziu nesse mundo viciante, porque é viciante, é ou é? É viciante. Nesse mundo foi uma série chamada Lost. Não sei quem já viu ou quem já assistiu. Irmãos, pensa, é aquele tipo de série que termina um episódio, você fala, não, quero saber o que vai acontecer. E aí quando você vê, você começou 8 da noite, já é 5 da manhã todo dia. E você está lá, emendando uma na outra. E aí, quando eu comecei a assistir, os streamings, né, eles sempre sugerem para você o que você mais vê, que você gosta. Isso é aleatório? Não. Por quê? Porque vai te prender. Você vai ficar preso naquilo, você vai querer continuar vendo, você vai querer continuar assistindo. E aí eu falo para você sem medo de errar, irmãos. Hoje tem pessoas que estão na igreja que sabem muito mais sobre uma série do que sobre um determinado livro da Bíblia. E eu te pergunto, será que isso é certo? Será que isso é o que agrada a Deus? Será que isso é que edifica a Deus nas nossas vidas? Entender mais de uma série do que do livro de Romanos? Entender mais de uma série do que toda a complexidade da carta que Paulo escreveu aos Coríntios? Esses dias para trás, na sua estava estudando Coríntios. E eu cheguei no capítulo 12 e 13, eu falei, gente, isso aqui é meio complicado. Quem lê isso daqui superficialmente vai ficar perdido, não vai saber do que ele está falando. Porque são os capítulos que falam do novo homem, do velho homem, da nova criatura, e ele faz uma mistura. Mas existem pessoas que se preocupam em entender muito mais a complexidade de uma série do que aquilo que Paulo tentou transmitir no livro de Coríntios. E isso acontece por acaso, irmãos? Não. Nós somos ao longo do tempo, ao longo dos dias, sendo moldados para aceitar, viver e encarar isso como normal. É assim ou não é? Acabei de falar aqui, né? A Neuza até falou misericórdia. Tem gente que começa a ver série 8 da noite, vai parar às 5 da manhã, né, Neuza? E aí você fala, irmão, vamos participar da vigília das 10 da noite à meia-noite? Ah, misericórdia, irmão, não conta não. É tempo demais orando, é tempo demais na igreja, não dou conta. Queridos, porque não se engane, tudo aquilo que é prazeroso para a minha carne é mais fácil de fazer do que aquilo que é prazeroso para o meu espírito. Vai ser sempre assim. A própria Bíblia diz que nós vivemos numa luta constante entre a carne e o espírito. E você sabe quem vai vencer? Quem vai vencer? A carne. Não, vai vencer aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o seu espírito vai vencer. Mas se você alimentar mais a carne, ela sempre vai prevalecer. E é assim, queridos, nós somos moldados pelo meio que nós vivemos, nós somos moldados pelo aquilo que assistimos, nós somos moldados pelo aquilo que nós ouvimos, porque o homem é desse jeito, ele é resultado do meio que ele vive. Por isso que você precisa ouvir coisas que realmente estão de acordo com a palavra de Deus. Por isso que você precisa ver coisas que realmente estão de acordo com a palavra de Deus, com os princípios da palavra, mais do que aquilo que não está.
Algum tempo atrás, isso pode por anos, porque eu acho que essa série terminou tem anos, tem alguns anos. Irmão, eu entrei num conflito, num debate com alguns irmãos, porque nessa onda de série, teve uma série que se chamava Lúcifer. Alguém já ouviu falar dessa série? Eu vou perguntar nem se assistiu, irmão. Misericórdia. Ouviu falar dessa série Lúcifer. E realmente falava sobre Lúcifer. Irmãos, e o problema não foi esse. O problema é que no final da série, quem assistiu já estava assim, coitado de Lúcifer, um injustiçado por Deus. Deus não podia ter feito do jeito que fez com ele. Lúcifer é gente boa demais. Ele só é incompreendido. Você precisa se alimentar daquilo que fala mais de Deus do que aquilo que fala menos de Deus. Precisamos correr. E às vezes nós achamos que não, é só uma série, não tem nada a ver. Repita comigo: princípios espirituais. Princípios espirituais. Independente se eu acredito ou não, influenciam a minha vida. Essa é a realidade. Irmãos que se envolveram com a série Lúcifer, no final estavam achando ele um coitadinho, um injustiçado. Porque toda a carga ideológica, espiritual daquela série moldou a mente das pessoas daquela forma. Moldou daquela forma. E isso vem acontecendo ao longo dos anos, querido. O diabo, ele não inova em nada. Existiu uma época da igreja, fala-se da igreja no geral, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que era, pastor Cimento, uma igreja, digo isso até mesmo quando aceitei Jesus, lá em 1994, 6 de março de 1994, não sou tão velho assim, viu, Marcelo? Era um domingo, aqui na igreja que você nasceu, e a igreja daquela época era uma igreja mais combativa, vamos dizer assim. A igreja, não estou falando da igreja de Cristo, estou falando da igreja do corpo, igreja de todos os lugares, porque em todos os lugares que você ia no culto, né, irmão Edson? Demônios se manifestavam no culto, e pessoas não tinham medo de ir lá e expulsar. Aliás, dava até briga, né? Tinha irmão que veio para a igreja, né, falando assim: rapaz, tomara que hoje apareça um demônio lá, que ele vai ver o que eu vou aprontar com ele. Hoje ele vai ver, deixa ele aparecer lá. E olha que o irmão demoniado, que todo mundo juntado, sai. Hoje, a hora que aparece alguém demoniado, o povo faz até assim, né? Ou vai lá, vou ficar aqui. Fica com medo. Por quê? Porque ao longo dos anos, o diabo ele não mudou a sua estratégia. Quem conhece a história de Absalão não, rapaz, como é que eu escrevo? Balaão, profeta. Conhece a história de Balaão? Sim. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Conseguiu? Toda vez que ele tentava, ele fazia o quê? Abençoava. Não, vou lá agora, prepara mais 50 boi, mas não tem, vamos sacrificar que vai dar certo. Ia lá, abençoava. Por fim ele desistiu e falou: não dá certo, nós não vamos conseguir. E aí Balaão falou: não, mas tem que achar um jeito para enfraquecer esse povo. E foi o que ele fez? Falou: olha, nós não vamos conseguir amaldiçoar ele, mas a gente pode fazer o quê? Vamos fazer com que esse povo deixe de cumprir a palavra de Deus. Vamos levar mulheres bonitas, belas, para encantar os olhos deles, e aí eles vão começar a querer ficar com essas mulheres, vão se casar. E naquela época a lei do Senhor, como hoje, proibia que o povo de Israel se casasse com o povo gentil, pagão, que não serviu a Deus. E assim eles fez o que eles conseguiram? Corromper o povo. E Balaão não precisou nem amaldiçoar, porque a maldição já foi o resultado do pecado deles. E o diabo faz diferente hoje? Não. Ele vai falar: olha, eu não consigo fazer aquele povo sair da igreja, eu não consigo fazer aquele povo deixar de estar na igreja.
Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos se filtrar no meio deles e vamos fazer com que eles se tornem apáticos àquilo que Deus quer. E eu vou te mostrar um exemplo. Tem alguns irmãos aqui que é mais ou menos da minha idade e tem mais ou menos o tempo de vida cristã que eu tenho. Mas quando eu aceitei Jesus, como eu disse lá em 94 aqui, eu comecei a me preparar para o batismo. Mas você sabe o que eu buscava sempre? Sempre, rapaz, falaram do tal de batismo do Espírito Santo. Você fala uma língua doida aí, um trem meio estranho mesmo. E o meu desejo, o meu sonho, Ana Flávia, era ser batizado no Espírito Santo na hora que eu saísse do batismo das águas. Ia ser o top. Falei, rapaz, ia ser o top. Ia ser assim, agora. Né? Eu buscava, eu orava, eu jejuava, eu orava de novo e jejuava, vinha para a igreja de madrugada, 5 horas da manhã eu estava aqui, né? Acordando, chamando o pastor José, acordando, porque ele já estava acordado, né? E orava e buscava, fui batizado, mas não fui batizado com o Espírito Santo. Falei, e agora? E aí, esses dias até o pessoal perguntando, conta a experiência mais estranha que você teve com o Senhor. Aí eu falei, a minha foi ser batizado no Espírito Santo no velório. Glória a Deus. Foi onde eu fui batizado no Espírito Santo, no velório da minha avó. E cantando, sabe que música, irmãos? Além do Rio Azul. Falei, rapaz, não foi como eu queria no batismo nas águas, mas foi uma experiência tremenda. Hoje eu pergunto para vocês, quem hoje aceita Jesus, se preocupando com o batismo nas águas, principalmente ser selado pelo Espírito? Porque não se fala disso. Porque o que se fala é, ó, você pode, você consegue, você é vencedor, vai lá, guerreiro, vai lá, campeão, você pode todas as coisas. Mas esquece que para ele poder todas as coisas precisa passar por um processo. Precisa passar por um processo. O espírito precisa estar muito mais alimentado do que a carne. Mas aí ao longo da semana, sim, pastor. Eu me converti, eu ficava meses no monte para receber o batismo do Espírito Santo. Meses no monte. E aí, irmãos, fui batizado no Espírito Santo. Falou, que bênção. E aí, como eu falava, a igreja combativa, a igreja guerreira, ela precisa do quê? Ela precisa de ferramentas, de armas para guerrear. É assim ou não? E aquilo que nós entendemos como armas são o que? Os dons do Espírito. E aí, irmã, falei, agora eu vou buscar os dons do Espírito. Eu fui lá, descobri que existem alguns dons. Irmãos, eu achava bonito, né? Eu vi até algumas vezes isso aqui na nossa igreja, naquela época, em outras igrejas. Alguém falar em línguas estranhas aqui, outro interpretar, e falar, rapaz, isso é show, hein? Às vezes vinha pessoa enferma, outro colocava a mão e orava, e ministrava o dom da cura, e a pessoa era curada naquela hora. Falei, mas isso aí também é granfino, hein? Outros falavam que via, né, coisas do reino espiritual. Falava, bom, isso aí eu já não sei se eu quero não, porque dependendo daquilo que eu ver, vou sair correndo. Mas aí eu descobri um que eu achei interessante, o conhecimento da palavra. Eu falei, Jesus, não quero, se o Senhor me der nenhum, só esse já está bom. E graças a Deus, Deus me agraciou. Eu consigo ler a Bíblia e ver às vezes coisas que pessoas passam 20 vezes e não vê. Mas era algo que a gente buscava. E eu pergunto para vocês hoje, quantos crentes, irmãos, quantos cristãos se preocupa hoje com isso? Buscar os dons do Espírito, porque a Bíblia diz que isso é para a própria edificação da igreja. É necessário, porque a igreja que não tem isso, ela é dificilmente edificada. Porque se eu falar para você que eu estou dizendo aquilo que a Bíblia não diz. Porque a Bíblia diz, olha, os dons do Espírito é para a edificação da igreja. É para a edificação da igreja. Mas hoje não tem isso, irmãos. Você sabe por quê? Porque nós fomos moldados. Queridos, você sabe qual que é o maior computador que nós temos?
mais potente? Conta para você, pega na sua cabeça assim. O seu cérebro é a máquina mais perfeita e mais potente que existe no mundo e no universo. Especialistas, né? Você acha que o homem já inventou grandes coisas? Sim ou não? Pensa, uma pessoa inventar um avião, já inventou grandes coisas. Especialistas dizem que o homem não usa nem 10% da capacidade do seu cérebro. Agora eu vou te perguntar, fazendo, não, mas como isso é possível? Você vai entender agora num texto simples. Mas Juliana, se eu falasse para a senhora nomear para mim aí bichos só mamíferos, quantos horários a senhora conseguiria nomear? 50? 100? Menos? Menos que isso, né? Agora imagine um caboclo sentado ao longo do dia, os bichos vindo na frente dele, você vai chamar leão, você vai chamar macaco, você vai chamar capivara, e fazer isso com todos os animais da terra, e não repetir um nome. Que mente é essa? Que mente é essa? Eu às vezes não consigo lembrar o que eu fiz ontem. O que eu fiz ontem eu não consigo lembrar. Então, a nossa mente, queridos, é aquilo que nos direciona. É por isso que o diabo ele trabalha tanto a favor para dominar a sua mente, porque é a sua mente que diz tudo, é a sua mente que diz para onde você vai, é a sua mente que diz quem você é a sua mente que te adoece ou é a sua mente que te traz cura. É assim ou não é? É a sua mente que diz quem você é. E é por isso que ele procura formatar a sua mente. Porque, como eu dei um exemplo de computador, aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que está na nossa mente, ela roda como um programa de computador e os resultados daquilo que nós fazemos é daquilo que está rodando, é daquilo que nós assimilamos. Quantos aqui, alguém aqui já fez teologia, curso de teologia? Não? Mas todos aqui já no início da sua vida cristã receberam um ensino forte aqui. Entenda que essa é a sua teologia, queridos. Depois de 33 anos ou de 30 e tantos anos de ministério, eu entendi isso. Que a minha teologia é aquilo que eu aprendi nos meus primeiros anos de vida cristã aqui na Igreja de Cristo, renascido. É a base dos fundamentos da minha fé. Porque é aquilo que você aprende você não vai esquecer. É aquilo que você vai levar para a sua vida. E até certa vez, né? Eu não lembro se nessa época a pastora Lúcia estava comigo, mas acho que estava. Era a pastora Conceição. A gente resolveu fazer teologia lá na ETIC, nas escolas de teologia das igrejas de Cristo, Novo Horizonte. E lá um dos pastores falou um negócio muito interessante, né? Que eu aprendi isso com ele. Ele falou: olha, vocês estão aqui, vocês vão adquirir conhecimento, teologia, mas entendam uma coisa: teologia, cada um tem a sua. Justamente por isso, porque é aquilo que você aprendeu nos primeiros passos da sua fé. Por isso que é tão importante quando alguém aceita Jesus, nós pegarmos essa pessoa, trazermos para perto e começarmos a ensinar ela aquilo que é a verdadeira palavra de Deus, aquilo que é a verdadeira doutrina santa. Porque se ela for aprender com aquilo que está hoje, ela vai ficar mais perdida. Porque hoje, queridos, o diabo ele não está preocupado em te tirar da igreja. Você sabia disso? Ele não está preocupado em te tirar da igreja, não. Ele está preocupado em fazer você se perder dentro da igreja. Ele está preocupado em fazer você se perder dentro da igreja. Mas como assim, pastor? Com aquilo que você vê e com aquilo que você ouve. E cuidado. Essa semana eu coloquei um vídeo, eu não sei se todos tiveram a curiosidade de assistir lá no de recados, e falei: nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com aquilo que você ouve. E aqui agora, talvez algumas irmãs fiquem contrariadas, mas essa é a verdade. Feminismo não é de Deus.
Ser feminina, sim, mas feminismo não é de Deus. E toda palavra, queridos, ministrada, seja por homem, seja mulher, cheio e enviesado de temas feministas, corra disso. Corra disso. Porque logo você vai estar dizendo, olha, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa. Mas vou falar um negócio para você, não é bem assim não. Ela fala submissa lá, mas é porque era naquela época. Hoje não é muito bem dessa forma. Então cuidado com aquilo que você ouve. Porque você vai ver pessoas nesses videozinhos falando, olha, Deus não está preocupado com o seu pecado. E aí quando você vai ver o vídeo, você vai ver que a pessoa está falando cada heresia, você fala misericórdia. Mas são poucas as pessoas que conseguem filtrar isso. Pelo contrário, elas trazem como realidade para a sua vida. E fala, Deus não está preocupado com o meu pecado. Ele está preocupado em me amar. E aí, queridos, para começar a fazer outras coisas e outras práticas que desagradam a Deus é um pulo. E a pessoa sempre vai estar achando que está tudo bem, que está tudo normal. Porque a sua mente está sendo formatada para isso. A sua mente, pelo aquilo que você vê, pelo aquilo que você ouve, está sendo formatada para isso. É por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus a fundo. Você precisa entender, você precisa não apenas ler, você precisa estudar. E não só a Bíblia, mas você precisa conhecer aquilo que homens verdadeiramente de Deus, que têm a vida de Deus, né, que realmente tem um respaldo de Deus, dizem em livros. Faço a pergunta para você e você responda aí para você mesmo. Quantos livros que falam sobre Deus você leu no ano passado? Quantos? Responda só para você. E aí eu te pergunto, quantas séries você maratonou no ano passado? Então às vezes vai falar assim, mas por que eu não tenho tempo? Você quer que eu te mostre que isso é uma ilusão e uma mentira? Os nossos aparelhos celulares, eles têm um recurso muito interessante, que mede o tempo que você fica nas redes sociais, é assim ou não? Eu desafio você, existe um aplicativo, né? Se você colocar lá no iPhone ou do Android, aplicativos que medem o tempo que você gasta com leitura bíblica e com oração. Baixa um aplicativo desse e não faça logo de início não. Espere você esquecer essa palavra que eu ministrei e meça durante um mês os tempos da sua rede social e o tempo que você gastou lendo Bíblia e orando. Da mesma forma que eu faço um desafio a você essa noite, e você que for corajoso de fazer quando você chegar na sua casa e quiser me mandar os resultados no meu WhatsApp privado, fique à vontade, mas é só os corajosos, né? Praticamente todos nós temos Instagram, sim ou não? Seguimos pessoas, sim ou não? E somos seguidos também, né? Às vezes. Se a gente é influente, né? Alguma coisa assim, a gente está seguindo. Se não, mas seguimos pessoas. Pegue o seu Instagram, abra a parte lá de pessoas que você segue e faça 2 colunas. Uma você vai colocar pessoas de Deus, e a outra você vai colocar pessoas seculares. E aí me fala o resultado de quem que você está seguindo mais. Pessoas que vão dizer aquilo que te edifica, ou pessoas que dizem nada a ver com aquilo que vai te edificar ou acrescentar na sua vida espiritual. Se você tiver coragem, faça esse desafio. Encare uma triste realidade. Encare uma triste realidade. Porque o que pessoas, influencers, que têm uma vida conjugal que não serve de exemplo para ninguém, vai ser meu padrão e meu modelo? Em nada. Mas eu sigo essa pessoa e o que ela fala está me alimentando. Está me alimentando. E quando eu ver, quando eu abrir os olhos, sabe o que eu estou falando para as pessoas? Casa não, vocês têm que dar trabalho demais.
Mexe com casar não, isso é só a latada. Vive solteiro, melhor, pega um aqui e outro ali, vai fazendo, vai acontecendo, dá muito mais resultado. E isso pessoas que estão na igreja. Eu não estou falando de pessoas seculares não, irmãos. Não estou falando de pessoas mundanas. Hoje na nossa vida tudo é algoritmo. Tudo é algoritmo. Naquilo que nós estamos vendo nas nossas redes sociais, naquilo que nós estamos vendo na televisão, naquilo que está à nossa volta. Você sabia que até no trânsito, pastor Neto, já tem algoritmos? Até no trânsito. Os sinais estão na cidade de Goiânia, estão sendo regulados agora por uma inteligência artificial que trabalha com algoritmos para analisar os períodos de maior fluxo nas principais avenidas de Goiânia, para dar uma fluidez no trânsito. Então tudo na nossa vida são algoritmos. Minha pergunta é: quais os algoritmos que têm te alimentado? Quais os algoritmos que têm te direcionado? São aqueles que vêm da parte de Deus, da parte do céu, da parte da palavra dele? Ou são aqueles que vêm do mundo secular, onde o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século? Pastor, o senhor está falando sobre a questão dos vídeos. É verdade, porque tem um vídeo no Instagram e no TikTok falando, o pregador falando que Davi e Jonas tinham um relacionamento homoafetivo. E isso aí eu estava vendo o seu comentário, já tem mais de 6 milhões de seguidores nesse cara, que já está pessoas já assim, concordando com o ensinamento dele, e ele não sabia para falar. Então é isso, né? Logo se torna uma realidade. Uma realidade. Então nós temos que estar atentos a isso, irmãos. Temos que estar vigilantes. E quando Paulo fala que para transformarmos a nossa mente, não é apenas você falar, não, vou mudar de atitude. Não é apenas isso. É você internalizar essa realidade. Porque mudar de atitude é como academia. Quantos aqui já tentou fazer academia? Foi 2, 3 vezes e nunca mais foi? Só eu? Irmãos, depois de umas 5 vezes que eu cansei de dar dinheiro para o povo, eu falei, vou parar com isso, sabe, João? Vou dar dinheiro para esse povo de academia. Não, porque eu pagava, ia 2, 3 vezes e não ia mais. Mas por quê? Porque essa não é uma necessidade que está internalizada. Tentei mudar de postura e de atitude 2, 3 vezes, mas não resolveu. Mas aquilo que está internalizado, aquilo que está dentro de mim, aquilo que faz parte de mim, eu não tenho dificuldade em fazer. Então, transformar a minha mente não é apenas transformar as minhas atitudes, é internalizar essas atitudes dentro, para que elas venham de dentro para fora. Amém? Se coloque de pé, vamos estar orando. E agora você possa falar com Deus: Deus, se eu sou uma dessas pessoas, que o Senhor possa me ajudar, Senhor, a mudar de atitude, a mudar de posição, a mudar de vida, a realmente procurar me alimentar daquilo que edifica, daquilo que vai me transformar, daquilo que vai me conduzir a cada dia estar mais perto do Senhor. Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus nós te louvamos, ó Pai. Deus querido, pedindo ao Senhor que o Senhor possa vir, ó Pai amado, ao nosso encontro, trabalhando, ó Deus querido, na nossa vida, trabalhando na nossa mente, ó Pai, que é, ó Deus querido, a arma e a máquina mais poderosa que existe nesse mundo, ó Pai. Deus querido, nos ajuda, nos ensina a nos alimentarmos, ó Pai amado, daquilo que edifica, daquilo que transforma as nossas vidas, daquilo, ó Pai amado, que nos leva, Deus querido, mais perto do Senhor, que nos leva mais perto de Ti, ó Pai. Mas também, ó Deus querido, nos ajuda a fugirmos das astutas ciladas do diabo, daquilo, ó Deus querido, que pode parecer ovelha, Deus querido, que pode parecer cordeiro, mas na realidade é lobo procurando devorar, ó Deus querido, as nossas almas, o nosso espírito, a nossa comunhão com o Senhor. Deus querido, nos ensina, Pai. Deus querido, nos ajuda a distinguir, ó Pai amado, e a separar aquilo que realmente é do Senhor, aquilo que realmente é santo, aquilo que realmente, ó Deus querido, edifica, daquilo, ó Pai amado, que vem com palavras bonitas, com palavras que
Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina a cada dia, Deus querido, a buscarmos a perfeita, a santa e agradável palavra do Senhor, a conhecer a Ti, ó Pai, Deus querido, através de experiências vivas e reais, que possamos ser, ó Deus querido, como os bereanos, ó Pai, que em tudo, ó Pai, analisavam segundo a palavra do Senhor, para termos para nós aquilo que é bom, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nas nossas dificuldades e nas nossas debilidades, para que a cada dia possamos estar agindo conforme a Tua palavra. Assim nós oramos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.